antes um segundinho, se você é fora Bolsonaro, se você é Lula 2022, inscreva-se aqui no canal. Agora, olha só, eu vou mostrar aqui, primeiro, uma das capas fake que o Bolsonaro, o bolsonarismo produziu lá, pessoa do ano, tá? Essa capa é fake, viu? Nunca, a revista Time nunca estampou essa capa. Essa aqui não, essa não é fake, essa é a capa de hoje da revista Time. Aí te mostra até pra quem pode ter algum bolsominion aqui perdido no canal que não acredite, então tá aqui, ó, o link direto do site da revista Time, em que eles publicam aqui, ó, site, ó, Time, em que eles publicam aqui o Lula. Eu vou mostrar aqui também a matéria em português, que aí você pode ver em inglês e em português, que não é fake news como no caso do Bolsonaro. Eles fizeram um perfil do Lula, uma entrevista longa com ele, um perfil, e aí eles colocam, ele falou sobre a Ucrânia, sobre a democracia e tudo mais. É engraçado que a grande mídia também está se mordendo com o Lula na Time. Olha, foi uma matéria gigantesca, eu vou te falar, se você ficar rolando aqui a página para baixo, é muito texto sobre o Lula, é muita coisa, muita coisa. Eu tô rolando isso aqui, só que não é nem metade, para você ter ideia. Olha o tanto que eles escreveram sobre o Lula, ainda não cheguei na metade, para você ter ideia. Tá bom, aí falaram de toda a história do Lula, desde que ele nasceu, e a primeira vez que ele comeu pão na vida ele tinha 7 anos de idade, que a família dele era muito pobre, que ele foi para São Paulo aos 7 anos de idade, com os irmãos, viajou 2 semanas um pau de arara, aí falam toda a história dele. Eu li a matéria em inglês, a matéria em português tem algumas diferenças, eu não li a matéria em português, mas aí contam toda a história dele até ele chegar à presidência, e aí mostram que, olha, durante os governos Lula, a economia do Brasil deu um boom. Tem um erro na matéria da revista Time que diz, olha, é aquilo que eu falei inclusive num vídeo anterior, eu falei em alguns vídeos anteriores, que é o erro de dizer que, olha, atribuir o boom da economia no governo Lula ao boom dos commodities. O que são commodities? São soja, café, arroz, feijão, enfim, alimentos que o Brasil exporta. Durante o governo Lula, esses alimentos tiveram uma alta de preço muito grande no mundo, no mercado mundial. E aí a revista atribui a boa economia do governo Lula a isso. E aí diz que o Lula aproveitou esse dinheiro extra que o Brasil estava ganhando para implantar programas como Bolsa Família, programa de transferência de renda, colocar as pessoas mais pobres também na universidade e tudo mais. Fala do legado do Lula. E depois fala sobre que agora não, agora talvez a gente não sabe se o segundo governo Lula vai ser tão bom quanto o primeiro. Na verdade foram 2 governos, mas enfim, se a segunda passagem dele, caso ele ganhe agora, seja tão boa como os primeiros 8 anos, porque agora não tem um boom dos commodities. Olha, desculpa, senhora repórter da Time, você está errada, mas está muito errada. O boom dos commodities hoje é maior do que o boom dos commodities no governo Lula, é maior, tanto é que você está pagando aí, os brasileiros aí estão pagando aí caríssimo em absolutamente tudo, porque o preço dos alimentos subiu estratosfericamente por conta da guerra. Inclusive eu vou te dizer, se o Lula fosse presidente do Brasil hoje, por conta do que está acontecendo na guerra da Ucrânia, o Brasil ia surfar uma onda, o Brasil ia crescer como nenhum outro país. Inclusive, eu estava vendo ontem a projeção de crescimento dos países da América Latina. O Brasil tem a pior projeção de crescimento, por conta do governo Bolsonaro, e os países do Caribe, que são exportadores de commodities, e tem projeção de crescimento em 2022 de 20%, 20%, que está tudo caro. Então eles estão lucrando muito como jamais antes. O Brasil também. Então, se era tudo graças aos commodities, então faltou a revista Time explicar por quê no governo Bolsonaro o Brasil não está crescendo tanto. Faltou também os analixos da Globo, os analixos da Jovem Pan, da CNN explicarem isso, mas eles escondem. Inclusive a revista Time dá a informação errada, dizendo que agora não tem boom dos commodities. Tem sim, viu, revista Time? Então nessa eles erraram. Mas aí depois continua a matéria, continua muito bem. Fala sobre a Lava Jato, fala sobre o Lula foi acusado de corrupção, tudo mais. E aí depois mostra que ele foi inocentado pelo STF, que foi um juiz parcial que o julgou, e que na semana passada o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, da ONU, também julgou que o juiz que prendeu Lula, Sérgio Moro, foi um juiz parcial. E eles também citam, essa citação não podia faltar, que o juiz que prendeu o Lula, né, o juiz ladrão Sérgio Moro, se tornou ministro do Bolsonaro meses depois. E aí coloca o Lula lá falando que, obviamente, se deram um golpe de Estado na Dilma, e eles colocam exatamente
o que foi a verdade, que foi um golpe de Estado ali, o Lula falando que foi um golpe de Estado. Se deram um golpe de Estado na Dilma, o próprio Lula diz na entrevista, obviamente não iam me deixar assumir 2 anos depois a presidência. O golpe de Estado, a continuação do golpe, era me tirar do jogo. E é isso que fizeram, tiraram o Lula do jogo, prenderam o Lula para ele não participar da eleição. Inclusive citam o fato de que, não sei se na matéria em português citam, mas na inglês citam, o fato de que a ONU falou que o Lula tinha que participar da eleição, ele era líder nas pesquisas, mas que o Tribunal Superior Eleitoral disse que ele não poderia e o tirou da eleição, mesmo sendo que ele era líder nas pesquisas, preso. Estava preso, era líder nas pesquisas. Aí, depois, o Lula fala sobre economia, ele diz que nessa campanha ele quer falar do futuro do Brasil, não quer ficar remoendo esse passado enquanto ele estava preso, mas que durante a campanha ele fala sobre o passado porque ele faz uma comparação sobre o governo dele com o governo Bolsonaro. E aí o próprio Lula diz, olha, eu sou o único que eu não preciso ficar prometendo, vou fazer isso, aquilo. Só as pessoas virem o que eu fiz no meu último governo, é isso. Eu já tenho um trabalho feito, um trabalho muito bem feito, e a revista pontua que ele foi o presidente com maior aprovação na história do Brasil, 87% de aprovação. Olha isso. O Temer saiu com 8%. A Dilma, no dia do golpe, saiu pesquisa 2, 3 dias antes, ela estava também com 8% de aprovação. O Bolsonaro tem ali 30%, 35%. O Lula tinha 87%. O Lula saiu com um Brasil unificado, não tinha polarização, como se diz hoje, não tinha. Era todo mundo, ok, ninguém brigava por política. E todo mundo gostava do Lula. Por quê? Porque estava todo mundo bem, a vida de todo mundo prosperou durante os governos Lula. Aí, o Lula fala sobre a guerra, e é aí que a grande mídia se morde. Por quê? Porque o Lula falou a verdade sobre a guerra. Ele falou que o Zelensky, o fantoche presidente da Ucrânia, ele é tão responsável pela guerra quanto o Putin. E que o Biden também é tão responsável pela guerra quanto o Putin. O Biden podia ter pego um avião, ido para Moscou, palavras do Lula, não minhas, eu concordo 100%, falei aqui 1000 vezes no canal. Podia ter ido para Moscou, conversado com o Putin e dito, não, nós não queremos a Ucrânia na OTAN. Em 1962, o Lula até cita a crise dos mísseis, a Rússia e os Estados Unidos, na época era a União Soviética, né, eles assinaram um acordo para que um não colocasse míssil no quintal do outro. Então a União Soviética não colocou mísseis em Cuba e os Estados Unidos se comprometeram a não expandir a OTAN. O que aconteceu foi que quando acabou a União Soviética, fizeram um tratado em Varsóvia, isso não está na matéria, mas eu vou te falar, que a OTAN também se comprometia a não expandir para perto da Rússia. O Biden rasgou o Tratado de Varsóvia, ele falou que ia manter as portas abertas da OTAN para a Ucrânia. A revista Time não cita essa parte, cita que, olha, mas os Estados Unidos e a União Europeia dizem que a Rússia é que começou a guerra porque eles querem mais território. O Lula falou a verdade, o Biden, ele incitou a guerra. Em vez ele tentar abaixar os ânimos, que é o que um grande líder faria, não, ele incitou a guerra. E aí quem está sofrendo com as sanções à Rússia não é o Putin. O Putin não está sofrendo nem um pouco com as sanções à Rússia. Quem está sofrendo com as sanções à Rússia são países como a Argentina, Bolívia, alguns países que dependem de algumas coisas que foram sancionadas. A União Europeia está sofrendo, os próprios norte-americanos estão sofrendo, a população mundial está sofrendo pelas sanções impostas à Rússia. Os oligarcas russos, o Putin e até boa parte da população russa não está sofrendo nada com as sanções. Inclusive a Rússia deve sair por cima dessa guerra, ou seja, a coisa tá ruim para os outros, eles incitaram isso, todo mundo se deu mal. Aí a Globo já falou um monte, o Guga Chakra ficou maluco, o Guga Chakra é aquele lixão que falou que o Zelensky não pode ser neonazista porque ele é judeu. Foi ele que disseminou essa narrativa aí. Alguém avisa pro Guga Chakra que o Hitler também era judeu e que o Zelensky, inclusive eu mostrei já vídeo aqui dele elogiando os nazistas ucranianos. Aí eu falo nazistas, não neonazistas, nazistas lá da Segunda Guerra Mundial que ajudaram o Hitler, o Stefan Bandeira, e dele elogiando o Batalhão de Azov, que são neonazistas, abertamente neonazistas. Isso o Guga Chakra não mostra, porque senão ele perde o espaço dele lá de falar na Globo. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som lá em Campos do Goytacazes, denunciando o Bolsonaro.